Mas afinal de contas, o que se quer dizer com este pensamento teológico tradicional de Elifaz? E qual foi o desejo de Jó ao abrir uma janela de diálogo com Deus? Quais foram os argumentos do segundo discurso de Elifaz? E, segundo a nossa lição, qual é a consciência que Jó tem a respeito dessa teologia do seu amigo? E o que Jó reconhece nos seus argumentos? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes da vinheta, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, nós temos o nosso quiz. O nosso quiz nada mais é do que um questionário de 10 perguntas elaborado pelo nosso amigo e comentarista aqui junto conosco, do Leitura Diária, o presbítero Lailton Alves. Então, recado dado, agora sim, roda a vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Gostaria de iniciar as minhas palavras mais uma vez agradecendo aqui ao nosso Deus por essa rica oportunidade de estar aqui hoje para mais um EBD Sinopse junto com vocês. Então nós já partimos agora para a sétima aula, sexta aula, não é isso? Passa rápido as lições da escola, né? É a sexta lição da escola bíblica dominical. E vamos dar uma revisadazinha antes. Primeiro nós vimos a importância do livro de Jó e a sua inspiração. Depois, se você se lembra comigo aqui, nós vimos um pouco que Jó não era um personagem fictício e vimos um pouco da postura dele, da forma com que ele viveu e o testemunho maravilhoso que ele adquiriu do próprio Deus. Depois nós vimos que Satanás é uma realidade. Satanás é um ser espiritual real que age para impedir que o Senhor Deus e que o crente atinja os seus objetivos. Então depois nós vimos todo o drama de Jó, isso já na lição 4. Depois, na aula passada, nós vimos a lamentação, o resultado depois de todos dessas avalanches de tragédias que acometeram o campeão de Deus aqui, um ícone da paciência e da piedade, o nosso irmão Jó. E hoje nós vamos ver aqui uma situação no tema proposto, que é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem, sendo a sexta aula da última lição deste quarto e último trimestre de 2020. Essa lição que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, situados aqui já no nosso tema, eu convido você a abrir o seu material aí junto comigo, abrir a sua Bíblia, e nós vamos fazer aqui a leitura oficial proposta na aula da escola dominical. Acompanha junto comigo no livro de Jó, capítulo 4, versículo 1 a 8. Vamos ler juntos? Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando a ti te perturba? Porventura não era o teu Deus a tua confiança, e a tua esperança era a sinceridade nos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Vamos continuar a leitura aqui agora em Jó, no capítulo 15, versículo de 1 ao 4. Leamos juntos. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciências de vento? Encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razão que de nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor e diminuíste rogos diante de Deus. Agora, Jó
22, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Leamos juntos. Então respondeu Elifaz o temita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer que tu sejas justo, ou lucra algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreendes pelo temor que de ti tem, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem temor as tuas iniquidades? Glória seja dada ao nome de Jesus. É importante nós agora frisarmos como foi que o nosso comentarista ele elaborou para nós, nos trouxe o diálogo completo de Elifaz, um dos primeiros amigos aqui mencionados na palavra de Deus que se pronunciaram após Jó se lamentar diante deles. Você lembra comigo que no final da última aula nós tivemos uma abordagem na qual, depois de todo o drama, os amigos souberam de tudo que tivesse acontecido com ele. Como eles souberam disso? E tem é que com certeza alguns desses mensageiros que foram dar as más notícias a Jó também espalharam por onde passaram, divulgaram o que foi que aconteceu, porque você há de convir comigo que foi muito estranho o que aconteceu repentinamente, a avalanche de tragédias na vida de Jó. Então, acerca disso, é necessário que nós tenhamos em mente que foi exatamente essa forma que ele organizou aqui para nós o diálogo de Elifaz. Então, Elifaz fala a primeira vez com Jó, depois Jó responde a Elifaz, depois Elifaz novamente se pronuncia e lá no final, lá no capítulo 22, ele dá lá a sua cartada final na resposta para Jó. Então foi dessa forma, em todas as partes do texto em que Elifaz ele argumentou alguma coisa acerca de Jó, o nosso comentarista aqui, ele trouxe para nós na leitura oficial dessa lição. Mas eu queria convidar você, junto comigo, para lermos o texto áureo dessa lição, que se encontra no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Leia junto comigo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui mais contundente, um pouco mais até incisivo, acusando Jó de ser ele mesmo o responsável por tudo que lhe acometeu. Porque, na verdade prática dessa lição, nós vamos ver que, apesar da transcendência de Deus, ele ser real, o que é isso, meu irmão? Transcendente é que está, que passa, que transcende, que ultrapassa. Ele não está limitado por nada que ele criou. Nada que ele criou existe alguma coisa que ele esteja aprisionado ou limitado. Simplesmente ele criou e ele é Senhor da sua criação. Mas isso não impede que Deus tenha prazer em se relacionar com o ser humano, como ele demonstra muitas e muitas vezes na sua palavra. O ponto central dessa lição é justamente trazer que, na verdade, não são só os pecadores que sofrem. Os justos também padecem do sofrimento. Então, temos alguns objetivos aqui também elencados, a saber, um dos objetivos é apontar aqui o que fez a defesa de Elifaz. Qual foi o argumento que ele usou? Ele usou um argumento chamado aqui de justiça retributiva. Segura a tua curiosidade, que já já nós iremos abordar sobre ela. Também mostrar aqui a associação que Elifaz ele tem em sua consciência do pecado com a quebra da tradição religiosa, na tradição mais ortodoxa da sua religião. E nós vamos ver também aqui, identificar o abismo que Elifaz visualiza entre a criatura e o Criador. Portanto, este é o nosso primeiro ponto aqui, já tratado até agora,
que foram essas abordagens iniciais e introdutórias. Então vamos seguir agora para a análise dos tópicos dessa lição. Acompanha junto comigo. Então, no primeiro tópico dessa lição, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da justiça retributiva de Deus. O que seria isso, né? Que o Elifas defende tão fervorosamente aqui com o seu amigo Jó? É aquela relação que existe entre a causa e o efeito. Então, por que ele visualiza isso? Por causa da ortodoxia, ou seja, ele era ortodoxo, ele não tinha nenhuma maleabilidade nem flexibilidade nas suas crenças teológicas. Então, ela consistiria basicamente na lei da semeadura. E o que é essa semeadura? Que tudo o que o homem planta, isso ele vai colher. Essa é a teoria que nós iremos sofrer, nós iremos pagar, nós iremos ter que lidar com as consequências das nossas ações e as nossas escolhas, porque nós habitamos em um universo moral. Então lembra aqui comigo que Jó era contemporâneo dos nossos patriarcas. Então tudo que eles aprendiam, tudo que eles tinham de costume, era único e exclusivamente o que eles tinham. Não existia palavra falada, ele coabitava. Poderia ter alguns sustentam que Jó poderia até ter vivido na mesma época ou até um pouco antes do próprio Abraão. Então você há de convir comigo que tudo que ele tinha era essa tradição da prática mais arcaica, mais ortodoxa da fé. Então, dentro dessa teoria, nós habitamos em um universo moral. Então, toda vez que nós cometemos falhas, como pecamos contra Deus, nós somos merecedores e somos por Ele castigados. Essa é aqui um dos argumentos de Elifaz, sustenta na sua narrativa. E justamente os fundamentos nós podemos encontrar no próprio Salmo, no capítulo 1, versículo 6, que diz que Deus recompensa os bons, mas pune também os maus. E lá em Pedro, capítulo 3, versículo 12, nós vamos encontrar que Deus está com o olhar sobre o justo, mas com a face oposta, contrária aos que fazem maldades, iniquidades. Então, o que é que nós podemos ainda falar acerca do contexto da justiça retributiva? O que é que Jó pensava sobre isso? Não é? Qual era a concepção de Jó no que tudo que ele ouviu o Elifas argumentar? Na verdade, Elifas não está todo errado. Este é, de fato, uma lei que virge, que está vigente, que existe dentro da palavra de Deus. Porém, ela não é a única forma de que um ser humano irá passar por atribulações, que passará por dificuldades, que será cometido de sofrimento. Não é a única opção, não é a única alternativa, não é a única coisa que o ser humano vai fazer. Porque pecador por pecador somos todos nós pecadores. Então, o sofrimento seria inato a todos os seres humanos de toda forma. Mas o que digo aqui, e explico para você mais simplificado e diretamente, é que Jó, aqui para nós fica muito claro. Para Elifas, não. Mas para Jó fica muito claro. Essa teoria aqui para nós, na vida de Jó, não se encaixaria a questão da semeadura. Porque Jó, aqui recordando brevemente, que tinha o testemunho do próprio Deus, que era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Imagine como foi para Jó, depois de toda aquela situação, né, depois de todo aquele nocaute de infortúnios que lhe aconteceu, perder tudo, perder seus bens, sua família, e depois de tudo isso que ele perdeu, Satanás ainda não cessa, não para de tentar fazer ele blasfemar, e agora toca na sua saúde. Ele passa aquele período e agora, depois que ele desabafa, que ele consegue falar alguma coisa, que ele fala com sinceridade, o seu amigo vem e lhe solta essa bela doutrina teológica aqui ortodoxa de que o culpado por Jó estar nessa situação é justamente ele mesmo. A necessidade natural que o homem tem de explicar tudo o que lhe advém, tudo o que acontece na sua vida. Então, imagine comigo, como Jó se sentia. Jó sabia que não estava em erro, não estava em pecado. Jó sabia que não tinha feito nenhuma iniquidade. Então, ele ficou alienado, ele ficou fora daquele conjunto, ficou sem saber realmente o que pensar.
Então, com ele também, se ele muitas vezes, aqui nós podemos entender no texto, que muitas vezes Jó pregou da mesma forma de ele faz para outras pessoas. Eu não sei aqui com êxito ou sem êxito, que o texto não deixa claro para mim, mas nós podemos observar que isso era também uma concepção que Jó possuía. Então veja como foi difícil para Jó. Eu sei que o sofrimento ele é advindo justamente do que Elifas está dizendo, mas é uma meia verdade, porque eu não fiz nada. Eu não estou em débito com Deus, eu não estou em falta com o Senhor. E por que eu estou sofrendo? Então, entre Deus, entre seus amigos e entre ele mesmo, ele fica alienado. Então Jó se queixa a Deus, abrindo uma janela de diálogo com o Criador, porque só ele poderia explicar por que Jó estava naquela situação. Percebeu agora que drama que Jó está vivendo? É justamente neste sentimento que Jó se encontra. Jó faz isso porque ele também tem essas concepções, mas dentro dele e na sinceridade do seu coração ele sabe a postura que ele tem de integridade perante ao Senhor, que o faz questionar, não blasfemando, mas perguntando com sinceridade. Isso não ofende a Deus. Deus não repreende ele por isso. Então ele abre essa janela de diálogo para que venha um mediador, porque ele sabe que aqui na terra está fundamentado isso, mas ele quer um mediador do céu para resolver a sua questão. E cá entre nós, foi uma boa e uma ótima alternativa. Aqui, o comentarista coloca que já foi um prenúncio, né, do nosso intercessor, Jesus Cristo, que viria. Então, no segundo tópico dessa lição, vamos ver o pecado no contexto dessa tradição religiosa. Então, a ortodoxia engessada, o que é que ela trazia no segundo discurso aqui de Elifaz? Ele trazia a questão de que as palavras de Jó eram uma ameaça a tudo que eles acreditavam. As palavras de Jó iam de encontro a todo o fundamento daquela sua fé tradicional. Então, o que é que ele considera? Ele considera que as palavras de Jó, elas são como o vento, elas são vazias, elas não têm conteúdo que vai edificar a vida de ninguém, que sirva para nada, que sirva para nenhum proveito. Então são simples palavras ao vento. Então por que é uma ameaça à tradição? Isso ele tirou a partir do versículo 7 do capítulo 15. É onde nós podemos ver onde ele fala, ele faz esse apego às tradições religiosas, argumentando, e uma coisa assim que é interessante, que enquanto mais a pessoa vivia sobre a face da terra, quanto mais velho, mais experiente ficava. Então ficaria mais sábio, mais conhecedor. É onde ele indaga a Jó com as seguintes perguntas. O que é que você sabe que nós não sabemos? O que é que você entende que também não haja em nós? Então o que é que você entende que nós também não entendamos? E ele até finaliza aqui dizendo, aqui está presente pessoas que já são velhas, já são idosas, até mesmo que o seu próprio pai. Então veja aqui, se nós temos a concepção de que as pessoas mais velhas, elas são mais sábias, como é que você pode ter tanta sabedoria se aqui tem pessoas mais velhas? Viu que aí o argumento é forte nesse sentido. Então, ele vê que Jó não pode ser mais antigo do que esses dogmas que foram estabelecidos antes mesmo que Jó estivesse aqui negando toda essa crença da justiça retributiva. Mas Jó, na verdade, aqui não negava a justiça retributiva. Se você observar, ele era tão alicerçado nessa doutrina quanto Elifaz. O único problema é que Elifaz fez um pré-julgamento sem sabedoria. Elifaz não pergunta a Jó em nenhum momento se Jó cometeu algum pecado, alguma iniquidade. Você não vê esse tipo de discurso. Você vê que ele começa mansamente falando que como é que nós vamos conter as palavras? Você mesmo, Jó, já falou para muitas pessoas, já ajudou muitas pessoas. Então ele começou diplomaticamente, mas depois que ele ouviu Jó falar e Jó abrir essa janela para com Deus, o que Elifaz acreditou? Ele quer quebrar toda a estrutura da tradição com tanta sabedoria. E como é que ele tem tanta sabedoria? O que é que ele sabe que nós não sabemos? É esse o ponto aqui que Elifaz chega a argumentar. Então, o que é que Jó pretende?
O Jó, ele pretende aqui um defensor, justamente um defensor celeste. A resposta de Jó, ela foi poética, porque se nós não entendermos que foi poética, ela vai perder um pouco do seu valor, do seu sentido aqui de peso, de adoração. Vai ficar com uma outra perspectiva, vai mudar de tom a conversa de Jó. Mas aqui o que nós temos é que Jó, ele se lança justamente para o alto, para entender o que está acontecendo de verdade com a vida dele. Então é isso que Jó está aqui diante dessa dificuldade. Então já no terceiro e último tópico dessa lição, que os pecadores diante de um Deus infinito, onde nós vimos aqui a transcendência, né? Onde Jó não nega que Deus é transcendente, mas ele afirma, ele faz, que ele é transcendente sim, é todo poderoso para fazer a sua vontade, porém, ele tanto quer que o ser humano ande com ele, como ele também anda com o ser humano. Então, Deus se importa conosco, não como Elifas acaba de acreditar que existe esse abismo entre o Criador e a criatura, mas de forma efetiva o Senhor tem esse desejo, ele tem esse prazer de estar se relacionando com o ser humano. Então, no terceiro discurso de Elifas, é o que realmente ele sustenta. Ele apela que essa transcendência faria com que não pudesse haver comunicação nem contato. O que é que Deus ia ganhar em Jó ser reto? O que é que Deus iria lucrar com isso? Então, nós podemos conceber aqui que essa era a visão de Elifaz. Então, dentro de tudo isso, o que nós podemos observar é que foi feito aqui uma adequação errada. Eles quiseram pegar fato e adequar a sua teologia. Isso no direito penal tem um tratamento jurídico diferente. É o seguinte, explico agora para você. Quando a gente está analisando um caso concreto, você não pega a norma para adequar, você deve, melhor dizendo, adequar o caso. A norma deve ser aplicada ao caso e não adequar o caso à norma. Não sei se ficou claro para você, mas basicamente o que Elifas estava fazendo? Nós vamos pegar essa conduta de Jó para reforçar que aqui no nosso ordenamento jurídico, assim podemos conceber, que ele está em pecado e que isso foi a causa mó, a causa cabalística, o resultado, a semeadura, a colheita deste homem. Então Jó, não adianta ele chorar, não adianta Jó se descabelar. O que Jó deve fazer é, porque cometeu um pecado, ele deve confessar o pecado e voltar-se a Deus, né? Sair da sua iniquidade, confessar os seus erros e voltar-se a Deus para que Deus possa restituí-lo. Essa foi aqui a base deste argumento de Elifaz. Eles pegaram a norma e tentaram encaixar o fato concreto forçosamente na norma, quando a aplicação não é essa. A norma que deve ser aplicável ao caso concreto. Acho que agora ficou mais claro para você entender. Então, dito isso, nós vimos aqui a doutrina, a teologia, melhor colocando, de Elifaz. Embora nós possamos realmente ter a lei lei do retorno, bem conhecida, né? Ou popularmente conhecida, podemos assim dizer, a lei da semeadura, o que o homem planta, isso colherá, e que Deus abençoa os seus escolhidos, Deus abençoa o seu povo, isso é verdade, só que existem pessoas pecadoras que são prósperas, que são ricas, existem ricos também que são servos de Deus, existem pessoas que sofrem e são servos de Deus, tem pessoas que sofrem e são ricas, não são servos de Deus. Então, existe as mesmas condições independentemente da nossa vertente espiritual. Nem tudo é por conta dessa vertente da lei da semeadura, da justiça retributiva, essa teologia de Elifaz. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, e se você ainda não é inscrito no canal, faça isso não. Aqui à sua direita tem um botãozinho aí, inscreva-se no canal para que você receba aí as notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E só lembrando também, a título de advertência, que o EBD Sinopse adverte. A nossa aula é uma visão panorâmica para lhe situar e lhe dar o primeiro contato com o assunto tratado na escola bíblica dominical.
nós não intentamos, nós não desejamos e nós não pretendemos substituir aquela aula especial que você tem na participação na sua congregação com os seus irmãos e o seu professor, o qual vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas que por acaso, por alguma aventura, tenha ficado aí na sua cabeça. Então, explicado isso, eu agora desejo que o nosso Deus esteja com a mão estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a nossa família, nos dando livramento, cuidando da nossa saúde, provendo o nosso sustento, guardando a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço do irmão Edgar e fiquem na paz do Senhor Jesus.